E o Bitcoin fecha em queda nessa quarta-feira após um evento decisivo decepcionar não só o Bitcoin, mas todos os outros mercados globais. A gente vê aqui até o SP500 fechando um dia de queda forte lá nos Estados Unidos. É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos atualizar a situação gráfica do Bitcoin. Também vamos comentar aí sobre os eventos macroeconômicos que tivemos hoje, extremamente relevantes, que trouxeram informações inesperadas pelo mercado. E também vou atualizar a análise de sentimento, então bora lá. Mas antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força e se tiver algum comentário, deixa aí embaixo, na parte de baixo do vídeo, beleza? Bem, vamos aí falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo hoje. Bitcoin caindo 0,8% não é uma queda grande para o Bitcoin, né? Isso aí é quase nada. Para mim, o Bitcoin caindo 0,8% é a mesma coisa que estar parado, tá? Porém, o que chama atenção aqui nem é tanto a queda de 0,8%, mas o fato de ele ter batido ali acima dos 43 mil dólares hoje, quase nos 44. O Bitcoin chegou a bater 43.700 dólares nessa quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024, mas ele acabou devolvendo, tá? E quando a gente olha aqui o percentual dessa queda aqui da máxima do dia até a mínima, por exemplo, já é uma queda que passa de 3%, tá? Então, sinaliza algo pra gente. Como eu vinha dizendo, galera, o Bitcoin ele poderia subir aí na parte da tarde, né? Antes da reunião do Fed e cair depois, tá? O famoso sobe no boato, cai no fato. O Bitcoin vinha subindo aí desde a sexta-feira passada, quando a gente teve o dado do núcleo do índice de preços PCE, que é o dado de inflação favorito do Fed, vindo abaixo da expectativa. O mercado começou a entender que o Fed iria anunciar ali, iria deixar claro que iria cortar juros em março, mas não foi bem isso que aconteceu. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês, tá? Mas o Bitcoin fez exatamente aquilo que eu vinha suspeitando que ele ia fazer, tá? Subir até a reunião do Fed e depois ele fazer esse movimento de queda. Só que, galera, em termos de gráfico, quando a gente olha aqui o gráfico de uma hora para ser mais preciso, a coisa começa a complicar se o Bitcoin perder ali o patamar dos 42 mil dólares, tá? Se ele perder os 42 mil dólares, ele vai estar formando um padrão gráfico aqui no gráfico de uma hora, conhecido como topo duplo, padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. No caso, seria a tendência de alta ali que começou na sexta-feira passada, quando a gente teve o dado de inflação ali, melhor do que o esperado, tá? E se rompido para baixo os 42 mil dólares, o alvo para o Bitcoin seria na região dos 40.900 dólares, vamos arredondar para 41 mil dólares, tá? Então, isso aqui na minha visão está indicando que existe possibilidade, mas atenção, tem que romper para baixo os 42 mil primeiro, tá? Se não romper, não adianta ficar acreditando que vai acontecer algo aí sem que ocorra um rompimento para confirmar. E a gente também tem que olhar aqui os tempos gráficos maiores. Né? Tempos gráficos maiores, galera, na minha visão, estão bem confusos aqui para o Bitcoin, tá? Bitcoin rompeu ali alguns dias atrás várias linhas de tendência de alta, né? Até as mais confiáveis. E agora ele também rompeu linhas de tendência de baixa, tá? Então, assim, eu sinceramente eu não consigo tirar uma informação muito clara desse mercado aqui, desse gráfico, olhando linhas de tendência. Porque eu acho que o mercado ele está estagnado aqui nessa região dos 42, 43, às vezes ele vai um pouco acima, um pouco abaixo, mas ele não está conseguindo sair dessa região e não há nenhum padrão gráfico novo aqui na minha visão, indicando que ele vá, por exemplo, romper para baixo os 40 mil ou romper para cima ali os 44, tá tudo aí muito estável, né? O mercado está andando de lado, o mercado assim horrível para quem opera, tá? Porque o mercado ele não faz movimentos muito longos, acaba não sendo tão lucrativo para quem opera e acaba tendo muitas armadilhas também, tá? Então, gráfico do Bitcoin é isso. A única coisa que eu consigo ver aqui de mais claro é uma hora fazendo um possível topo duplo, que se romper para baixo dos 42, deve ir ali para os 41 ou abaixo, tá? Mas a gente não pode deixar de falar do grande evento do dia, que marcou, que fez o mercado americano despencar, galera, principalmente na parte da tarde. Eu vou explicar o que aconteceu. Como eu havia dito, hoje era o dia em que teríamos a divulgação da nova taxa de juros do Banco Central dos Estados Unidos, que foi mantida como era esperado, tá? Como eu comentei aqui. Mas a surpresa negativa veio ali na declaração do Fed na coletiva de imprensa. Galera, como eu havia dito, o mercado estava subindo aí nos últimos meses, né, nos últimos dias, todos os mercados muito felizes, porque a expectativa era que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, começasse a cortar juros em março de 2024. Daqui a 2 meses era a expectativa, ou pelo menos é a expectativa de que o mercado tinha de corte de juros, mas hoje a coisa foi
vamos dizer assim, decepcionante para quem estava acreditando nisso, porque o homem mais importante para todos os mercados globais, ele praticamente descartou o corte de juros em março nos Estados Unidos, tá? Então o mercado ele tomou um susto ali na hora que viu aquilo, porque era algo que o mercado estava precificando já, tá? O mercado já estava subindo nos últimos dias. O mercado, lembra disso, pessoal? O mercado ele precifica as coisas antecipadamente. Se ele acha que algo vai acontecer, ele começa a subir ou a cair porque acha que aquilo vai acontecer. Ele não espera acontecer. A mesma coisa ali, o ETF de Bitcoin, né? A gente vê que o Bitcoin subiu antes e depois que aprovou o ETF, ele começou a cair. Isso porque, como eu disse, como eu frisei várias vezes aqui no canal, tá? O mercado, ele precifica as coisas antecipadamente. Ele não fica esperando acontecer para precificar, tá? E o mercado estava precificando aí um possível corte de juros em março, mas as falas do Jerome Powell hoje foram bem duras, e talvez a gente não veja os juros cair no primeiro trimestre de 2024 e talvez a gente fique mais tempo aí com juros com juros altos nos Estados Unidos do que o mercado estava esperando, tá? Segundo o Jerome Powell, ele acha que ainda é necessário avaliar e ver se a inflação está caindo de forma consistente para começar a cortar os juros, tá? Lembrando que a meta do núcleo do índice de preços PCI, que veio 2,9 na base anual o último que veio na semana passada, a meta é 2, tá? Então já está 2,9, mas mesmo assim, eles querem ver a inflação cair para começarem a cortar os juros. Eles querem ver a inflação caindo mês após mês de forma consistente para começarem a cortar os juros, tá? Então isso aí foi uma decepção para os mercados e o Bitcoin também não reagiu bem, as criptomoedas não reagiram bem a essa notícia. Mas a gente também teve alguns outros dados macroeconômicos aí que mostraram o mercado de trabalho americano perdendo força, tá? Isso aí pela manhã. A gente teve variação de empregos privados, a ADP veio 107 mil, galera, quanto uma expectativa de 145 mil, tá? E o anterior foi 158 mil de dezembro. Então, meus amigos, o que eu tô vendo aqui, pelo menos na minha visão, o que eu interpreto desses dados, é que o mercado de trabalho americano está esfriando rápido, mas a gente só vai saber disso na sexta-feira, galera. Depois de hoje, que foi o dia mais importante da semana, o segundo dia mais importante da semana, é na sexta-feira onde a gente vai ter os dados ali do relatório de empregos não agrícolas, o payroll de janeiro, e aí a gente vai saber se de fato o mercado de trabalho americano está aquecendo ou desaquecendo. E isso é extremamente importante. O mercado desaquecendo é bom para os ativos de risco, para o Bitcoin, para criptomoedas, porque mostra o desemprego aumentando e mostra que o Fed vai ter que começar a cortar os juros antes do que o esperado, ou vai ter que começar a cortar os juros mais rápido, vai ter que parar o aperto monetário dele quando o mercado de trabalho estiver desaquecendo, tá? Então a gente tem que ver esses dados sexta-feira. Amanhã também a gente tem dados extremamente importantes, pedidos iniciais para o seguro-desemprego. Amanhã às 10h30 da manhã, às 11h45, PMI industrial de janeiro, às meio-dia, PMI industrial e ISM de janeiro, tá? Então amanhã a gente vai ter dados macroeconômicos importantes na parte da manhã, mas o mais importante para mim é na sexta-feira agora, que a gente vai ter uma noção se esses dados que a gente teve hoje, eles estão batendo com a realidade, tá? Então, galera, por hoje, em termos de dados macroeconômicos, foi isso. A gente tem que agora ver como vai ficar na sexta-feira. E visto tudo isso, temos que dar uma atenção para os dados da análise de sentimento. Galera, a gente teve o Open Interest diminuindo mais ainda hoje, tá? Ele já vinha caindo aí nos últimos dias, estava tendo uma diminuição da quantidade de contratos em abertos, o que mostra menos liquidez e, para mim, pelo menos na minha interpretação, sinaliza o mercado andando de lado, no caso o Bitcoin andando de lado, ou seja, mais estagnado, sem fazer grandes movimentações nos próximos dias, porque tem menos pessoas abrindo posições, então as baleias teriam menos motivação aí para ficar jogando o mercado de um lado para o outro, tá? O long short ratio subiu de novo para 1.4, mas ele está relativamente baixo, não está muito alto, e ele subiu com o Open Interest caindo, tá? Então mostra que foi o pessoal que estava em posição short fechando as posições aí, talvez aproveitando, lucrando com esse movimento de queda que o Bitcoin fez hoje, tá? Então foram fechando as posições, o mercado ficou com bem menos posições abertas aí, e agora, pelo menos por enquanto, a gente tem mais pessoas apostando na alta, tá? A gente vê aqui a taxa, o long short rate positivo, a taxa de funding positivo na Binance Futures, ou seja, por enquanto, proporcionalmente mais pessoas apostando na alta, mas para mim o que vai valer é como esse indicador aqui, vai estar o long short ratio quando o Open Interest subir, tá? Se o long short ratio
estiver subindo, com o Open Interest subindo, é sinal de queda, porque as pessoas vão estar abrindo mais posições compradas, as baleias podem jogar o mercado para baixo contra essas pessoas. Já se a gente tiver aqui o contrário, né, o Open Interest subindo e o Long Short Ratio caindo, é sinal de alta, tá? Porque aí as baleias vai indicar que as sardinhas estão apostando na queda e as baleias jogariam o mercado para alta. Então, essa seria a interpretação. Por enquanto, que a gente está tendo aqui é só o Open Interest caindo, tá? Se as pessoas estão fechando posição, fica mais suscetível ao mercado ficar estagnado. Já falei isso, né, gente? Estou sendo um pouco repetitivo, mas a gente agora tem que ir para o mapa de calor da HiBlock, que nos dá informações extremamente preciosas. E indo aqui para o Rich Map de 7 dias, a gente vê que aparentemente teríamos mais liquidez abaixo, né? Tem liquidez para todo lado, galera. Só que depois desse movimento de queda, começou a acumular na região dos 44, mas também começou a acumular muita liquidez ali na região dos 41.800, tá? Então, para mim, isso sugere que o Bitcoin pode ir ali nos 48.800, até porque muita dessa liquidez que começou a acumular aqui quando o Bitcoin estava nos 44, são de pessoas que estavam apostando na queda alavancadas. Se essas pessoas estavam apostando na queda alavancadas e o mercado caiu, elas ganharam dinheiro. Então, muitas delas podem ter fechado posição. Inclusive, a gente viu isso ali agora há pouco no Open Interest, que diminuiu bastante, tá? Então, eu acho que o mercado está mais pesado de pessoas apostando na alta, o que poderia fazer com que as baleias jogassem o mercado para baixo, uma vez que a gente tem muita liquidez ali nos 41.800, 41.200 e principalmente na região ali agora dos 39.200, a gente tem bastante liquidez, tá? A gente tem que ver aqui também o de um mês para termos uma noção um pouco mais ampla de como as coisas estão indo, né? Hoje a gente teve muitas posições sendo fechadas, então a gente pode ter alguma mudança, tá? Quando a gente olha aqui o Liquidation Rich Map de um mês, a gente teria muita liquidez ali na região dos 44.200, mas isso porque teria tido muita liquidez se acumulando ali de pessoas que estavam shortando nos últimos dias. Essas pessoas podem ter ganhado dinheiro com esse movimento de queda do Bitcoin. Então, muitas dessa liquidez aqui na região dos 42 mil e poucos, região dos 44, 43.800, ela pode ter desaparecido, tá? Enquanto que ali acima na região dos 50 mil a gente continua com bastante liquidez, o que poderia indicar que o Bitcoin poderia ir naquela região, mas se ele cair mais um pouco, aquelas pessoas ali podem fechar posições também, tá? Por um outro lado, a gente tem muita liquidez se formando aqui na região dos 38 mil dólares, 38.100, 38.200, tá? Abaixo também, até na região dos 34.500, a gente tem bastante liquidez que está intocada lá, né? Então, eu vejo aqui bastante combustível abaixo para as baleias jogarem o mercado, tá? Tem acima também? Tem. Tá, mas à medida que o mercado vai fazendo esses movimentos de queda, as pessoas que estão apostando na queda estão ganhando dinheiro e estão fechando as posições. Então pode ser que muita dessa liquidez já sumiu aqui e não está aqui mais. Tá? Infelizmente, o mapa de calor ele não traz essa informação para a gente se essas pessoas fecharam ou não. Essas informações aí a gente consegue por meio da análise do Open Interest que eu mostrei agora há pouco para vocês. Tá? Bem, pessoal, por esse vídeo de hoje é isso. No mais, agradeço a todos pela atenção, desejo a todos aí uma excelente quarta-feira, que a quinta-feira também seja um dia excelente para vocês aí. Bons negócios, até mais, tchau!